Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma mensagem de conforto, de consolo para o seu coração. O que Deus tem para você hoje? Deus está falando, paciência, meu filho. Eu vou ler Mateus 13, 24 ao 43, o evangelho de hoje. Tanto de passos. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Da onde veio o joio? O dono respondeu: Foi um inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode ser que aconteça que, arrancando o joio, também arranqueis o trigo. Deixar crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. O que Deus está falando para você neste momento, falando para você hoje? Ele está falando assim que tem algumas situações na sua vida porque o joio e o trigo, os dois, eles são muito parecidos. A única diferença do joio para o trigo é que o trigo produz frutos, o trigo produz o trigo, as sementinhas de trigo, o joio não. Eles crescem iguais. É a mesma planta, só que o joio não produz a semente e o trigo produz. Então o que Deus está falando para você neste momento hoje? Deus está falando que há situações na sua vida que às vezes parece joio. Tá crescendo e você não tá vendo o futuro daquela situação. Mas pode ser que é o trigo. Então Deus está pedindo para você ter paciência. Não arranque algumas situações da sua vida. Não arranque, espere. Espere até a hora da colheita, espere um pouco, confie no tempo de Deus. Deus está falando para você, confie no tempo dele, que aí você vai saber se é o joio ou o trigo, e o próprio Senhor vai arrancar o joio da sua vida. É Ele que faz as coisas, é Ele que tem um plano para você. Então, neste momento, Ele está falando, tenha paciência, tenha calma, meu filho. Tem situações que é difícil, que no final dá tantos frutos, mas tantas sementes de trigo, que é maravilhoso. Então, às vezes a situação está parecendo ser um joio e não é. Essa é um trigo lindo e maravilhoso. Então, nesse momento, Deus está falando para você, tenha paciência, que eu sou o seu Senhor. Eu sei, confie em mim que as coisas darão certo e no tempo certo eu arrancarei, eu separarei o joio e o trigo da sua vida. Beijo, tchau.